Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 22 de novembro, festa de Cristo Rei do Universo. Bom dia, queridos irmãos e irmãs, e neste domingo, festejando a festa de Cristo Rei do Universo, meditaremos juntos o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 46. Afastai-vos de mim, malditos, ide para o inferno, pois tive fome e não me deste de comer. Numa festa igual essa, que conclui o ano litúrgico, nunca esperaríamos um evangelho igual esse. Mas, observando bem, percebemos que essas são as últimas palavras de Jesus antes da sua paixão e morte, e bem se encaixam nessa festa de Cristo Rei, que conclui o ano litúrgico, como falamos. No final de tudo, seremos julgados no amor concreto para os pobres, como meditamos no domingo passado, Dia do Pobre. Vale a pena nos avaliar com honestidade e nos perguntar qual lugar o pobre ocupa na nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome, e não me deste de comer. Eu estava com sede, e não me destes de beber. Eu era estrangeiro, e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, ou como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é o último domingo do ano litúrgico, festa de Cristo Rei. E recebemos o dom deste Evangelho maravilhoso que tanto amamos e que fascina a Missão Belém. Sem dúvida, este Evangelho é o alicerce da Missão Belém.
eles se encontram no final do Evangelho de Mateus e podemos ver uma grande ponte que vai de Belém ao juízo universal. Em Belém, Jesus se apresentou ao mundo na santa pobreza de uma gruta, se tornou o pobre pequenino de Belém e nesse momento final Jesus se despede do mundo identificando-se com todos os pobres deste mundo. A vida de Jesus está encerrada entre a pobreza de Belém e a miséria da cruz, e esta identificação com todos os pobres do mundo. No Evangelho de Mateus nada é deixado ao caso. Irmãos, é inacreditável e surpreendente. Jesus deseja abraçar todos os pobres do mundo. Não podendo fazê-lo materialmente, fisicamente ajudar cada pobre, ele mesmo, com uma ação divina, surpreendente e inacreditável, se tornou cada pobre desse mundo. E nesse momento, Jesus não fala de pobreza santa, fruto do amor, ou maligna, fruto dos vícios. Fala somente de pobreza. Identificar-se com cada faminto poderia até ser algo positivo, mas identificar-se com os presos, isso é muito misterioso. Sabemos bem que não se encontram muitos santos na cadeia. Então Jesus se identifica de uma maneira fortíssima com os pobres culpados e não culpados. Assim está escrito nos nossos estatutos. Nenhuma maravilha, portanto, se a caminhada do Evangelho de Mateus se coroa com o famoso juízo universal e a carta magna de quem se deixa apaixonar pela paixão de Jesus. Vinde, benditos do meu Pai, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Cada vez que fizestes isso a um destes meus irmãos pequeninos, é a mim que o fizestes. Neste momento, a paixão de Deus se transforma em loucura de amor. O próprio Deus, o Rei, se identifica com cada pobre deste mundo. Quase consagra os miseráveis, como consagra a Eucaristia. Consagra-os de uma vez por todas, para todo sempre. Repete, de outra forma, aquelas palavras criadoras. Este é o meu corpo. Os pobres são a minha carne, sou eu, como bem explica o nosso Papa Francisco. O pobre pode ser chamado nossa segunda Eucaristia. Como não lembrar aqui as proféticas palavras do Papa Paulo VI aos pobres camponeses de Bogotá? Em 23 de setembro de 1968, assim o Papa fala: vocês são um sinal, vocês são uma imagem, vocês são um mistério da presença de Cristo. O sacramento da Eucaristia nos oferece a sua presença escondida, viva e real. Mas vocês também são um sacramento, isto é, uma imagem sagrada do Senhor entre nós. Toda a tradição da Igreja reconhece nos pobres o sacramento de Cristo, certamente não idêntico à realidade eucarística, mas em perfeita correspondência com ela. O mesmo Jesus nos falou isso numa solene página do Evangelho, onde ele proclama que cada homem que sofre, cada faminto, cada enfermo, cada infeliz, cada necessitado de compaixão e de ajuda é Ele. Vocês, filhos queridos, são Cristo para nós. Nós que temos o maravilhoso destino de ser vigário de Cristo, nós fazemos reverência diante de vocês. Queremos ver Cristo, quase redivivo e sofredor, em vocês.
Não viemos para receber suas filiais aclamações, alegres e comovedoras, mas para honrar Cristo em suas pessoas, para reverenciá-los, para dizer-lhes que aquele amor, exigido por 3 vezes pelo Cristo ressuscitado a Pedro, de quem somos o humilde e último sucessor, o damos a Ele em vocês mesmos. Nós os amamos como pastores, quer dizer, como associados à sua indigência. Nós os amamos com um carinho preferencial e conosco os ama, lembrem sempre, toda a Santa Igreja Católica. Esta é a raiz da nossa paixão, do nosso irresistível chamado a jogar-nos e a mergulhar-nos em todas as piores pobrezas deste mundo. Não é mais o pobre, é Jesus, a nossa atração irresistível. Da mesma forma que Jesus se torna o pão e o vinho, transubstanciando-os, assim ele se torna o preso e assume todos os presos do mundo, quase que transubstanciando-os. Eu estava preso e tu me visitaste. Não precisa mais de palavras consagratórias para o pobre, porque as palavras de Jesus no juízo universal já valem para sempre e para todos. Do nosso relacionamento com esse pobre depende o nosso futuro eterno, o céu ou o inferno. Isso é algo de muito sério que poucas vezes levamos em conta. Nós da Missão Belém, que recebemos como dom de Deus essa grande paixão pelos pobres, precisamos ter esse trecho sempre diante dos olhos e nas nossas mãos, para que ele mova o coração e as obras, e isso se torne um humilde testemunho para o mundo. A Missão Belém deveria ser a moldura do quadro do juízo universal, ou a tela no qual é pintado o juízo universal. A nossa vida é chamada a ser uma encarnação desse maravilhoso trecho de Mateus 25. Continuamos agora a meditação dos nossos estatutos, que muito gira ao redor desse trecho. Os pobres, os últimos, os miseráveis, os lascados, os estropiados, tudo que não presta, são para nós o sacrário que guarda Jesus. Como São Paulo, eles podem dizer: completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo. Os pobres são a paixão e a crucificação de Jesus acontecendo. São um memorial vivente e contínuo diante do qual só podemos ficar de joelhos, contemplando, agindo, amando e imolando-nos. Vamos pedir juntos a Jesus a graça de colocar sempre o pobre no centro da nossa vida, até o dia que nós também seremos capazes de sermos pobres, até o dia em que nos tornaremos pobres. Irmãos, o maravilhoso movimento dos grupos de evangelização, que nasce ao redor da Missão Belém, só tem sentido se for a encarnação de Mateus 25. A conversão não pode girar ao redor de uma música bonita, de um louvor, de um show ou de uma missa de bênção, e ainda menos no camaradismo do nosso grupo ou da equipe de evangelização. Ou a nossa pertença à Missão Belém gira ao redor do pobre, concretamente, ou tudo se derreterá como neve ao sol, secará como planta no estio. Essa é a Missão Belém. Esse acontecimento nos enche de alegria. Evangelização e pobre, eis os dois braços que se encontram e abrem as portas do céu. Depois de ter meditado sobre essa importantíssima página dos nossos estatutos, vamos ler de novo a palavra que a liturgia hoje nos doa,
para sentir o coração de Jesus vibrar em nós. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, ou como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Vamos dedicar mais um minuto para sublinhar as frases que mais nos atingem e nos questionam.
Vamos agora escolher um propósito que seja a concretização da nossa opção fundamental pelo pobre, que manifeste a nossa escolha fundamental pelos pobres. O pobre, paixão de Deus, nossa paixão. Paz e alegria a todos. Eu sou o nu, o doente, o faminto, o pobre. Paz e alegria a todos. Exprime nossa vocação e do coração de Maria surge essa missão. A pequena gruta escura e fria exprime nossa vocação e do coração de Maria surge essa missão. Jesus há de vir, pois no coração de um povo há o desejo de servir. Na face do pobre é o Cristo sofredor, coração do nosso coração. Vivemos com os pobres.
se fez. Em Belém nasce o Senhor, e na santa pobreza se revela o mais perfeito amor.